Uma fita de luz inteligente pode iluminar um quarto, fazer a luz de fundo de TVs e computadores, ser usada para iluminar seu caminho ao sair da cama, ou até mesmo ser usada para notificá-lo visualmente de eventos. É uma peça central e, ainda assim, está frequentemente atrás de nossos móveis, proporcionando aquele ambiente e aqueles efeitos que conhecemos e amamos. Mas existem tantas opções no mercado hoje, e enquanto poderíamos tentar cobrir todas, acho que é melhor educá-lo sobre como escolher uma fita de luz e quais características procurar. Então, hoje vou comparar 6 modelos que trazem diferentes vantagens e desvantagens. Se você está escolhendo uma de nossas 6 fitas de luz hoje, então você vai ser capaz de tomar uma ótima decisão, mas mesmo que não esteja, vou prepará-lo para a próxima compra que fizer. Agora, aqui estão nossas 6 fitas de luz inteligentes e algumas das razões pelas quais elas foram selecionadas para análise. Esta é a fita de luz Govimon, custa $60 americanos por 2 metros e pode ser estendida até 5 metros. Agora, aqui estamos falando hoje é a segunda versão de uma das fitas de luz mais coloridas e cheias de efeitos. Possui 60 belos LEDs vermelho, verde, azul e branco por metro. 64 efeitos pré-criados, um modo musical, pode sincronizar com sua televisão, seu PC e outras luzes Govee e, além de tudo isso, possui vários modos de criação de efeitos, faça você mesmo, que permitem criar tudo o que você pode imaginar. Esses diferentes efeitos são tão impressionantes porque esta é uma faixa de luz endereçável, o que significa que você pode colocar várias cores nela ao mesmo tempo e até escolher onde essas cores ficam. O Govimon vem com grampos de suporte e até alguns parafusos, caso você precise deles. O adaptador é leve e possui adesivos 3M onde necessário. Além disso, esta é uma faixa de luz tão fina que é fácil de dobrar e a fita adesiva é incrivelmente forte. Tudo isso se combina para criar uma instalação fácil e que durará por muito tempo. Agora, uma vez que o Moon está instalado, o aplicativo Govee é fácil e bastante divertido de usar. Além disso, o Moon se conecta a Amazon, Google, Apple HomeKit, Samsung SmartThings e mais plataformas para controle básico. O motivo pelo qual ele pode se conectar a todas essas plataformas é porque ele possui o recurso Matter over Wi-Fi. É isso que torna esta segunda versão ainda melhor que a última, porque agora a Govee está em todo lugar. Um de seus concorrentes diretos é a faixa de luz Nanoleaf Essentials Matter over Thread. Também é uma faixa de 2 metros, extensível até 10 metros. Ele custa $10 a menos que o Govimon, mas é uma faixa de luz de cor única. Então, embora você possa baixar quase efeitos ilimitados de sua comunidade online, e você pode usar um aplicativo de desktop Nanoleaf para sincronizar sua faixa com seu PC, você só vai poder exibir uma cor de cada vez. As cores são feitas por 5 diodo emissor de luz S diferentes nesta faixa de luz, trabalhando juntas, o que contrasta fortemente com o único diodo emissor de luz usado para fazer todas as cores no Govimon. Nanoleaf está gerando cores com uma combinação de 2 diodo emissor de luz S com uma cor laranja de Kelvin mais baixo, 2 diodo emissor de luz S com uma cor branca de Kelvin mais alto e um único diodo emissor de luz Red Green Blue. Esses LEDs nos proporcionam a faixa de luz mais brilhante testada. Na verdade, suas pontuações de lumen são em alguns casos 10 vezes maiores do que outras faixas de diodo emissor de luz. Porém, algo curioso ocorre quando se trata de cores. Mas sobre isso mais tarde. Agora é uma das fitas de luz mais grandes e grossas com as quais trabalhamos, o que te deixa com uma série de restrições quando se trata de instalação. Também não há muito mais que você obtenha com isso, então você pode precisar de alguns acessórios quando for comprar essa fita de diodo emissor de luz. Contudo, após a instalação, por ser um dispositivo sobre fio, ele tem acesso às mesmas plataformas que o Govimon. E eu diria que esta é a melhor tecnologia de conectividade que poderia ser usada em uma fita de luz hoje. Esta é a fita diodo emissor de luz Wi-Fi SwitchBot ultra fina. É tão fina que pode ser dobrada a 180 graus em quase todos os pontos da fita. Além disso, com 5 metros custa apenas $20. Do ponto de vista das especificações, a fita de luz do SwitchBot é bastante simples, mas atende a muitas das especificações básicas que você estará procurando. Como funciona no aplicativo SwitchBot, ele tem acesso a muitas opções de automação que outras fitas nesta revisão simplesmente não têm.
A Switchbot vende muitos produtos e seu motor de automação é bastante forte. Além disso, a Switchbot oferece muitas opções de conectividade através do seu aplicativo. E embora esta fita não tenha Matter com sua conectividade Wi-Fi, a única grande plataforma ausente seria o Apple HomeKit. Agora, o aplicativo oferece uma série de efeitos e a fita pode usar um modo de música que opera a partir do microfone localizado no controlador. Além disso, esta é a única fita diodo emissor de luz que vem com um controle remoto baseado em IR quando você a compra, o que lhe dá algumas opções adicionais de controle. Há também uma ferramenta de criação de efeitos, mas não se empolgue muito porque é uma fita de luz de cor única. Sua densidade de diodo emissor de luz é muito baixa e não é muito brilhante. Dito isso, uma vez que você o instale, acho que fica muito interessante no local certo. E essa instalação é uma das mais fáceis que já vi, porque o material é muito fácil de trabalhar. Do mais barato ao mais caro com a Philips Hue Gradient Light Strip. Existem muitas versões desta fita, e esta específica me custou $200. É a única com uma aparência menos transparente, mas é definitivamente a melhor sensação, e a fita de luz com a aparência mais luxuosa. Se você observar cuidadosamente esta fita de luz, verá que a Signify está usando uma combinação de 3 LEDs para replicar suas cores. É uma fita de luz muito vibrante, com algumas das cores mais bonitas. É também uma fita de luz multicolorida, e a Philips Hue tem um grande número de efeitos de cena, além de alguns efeitos ao vivo como luz de vela e lareira. O aplicativo Philips Hue também permite que você controle isso com muitas outras luzes Philips Hue, e eles têm alguns acessórios como controladores e sensores de movimento que permitiriam que você ligasse isso de várias maneiras. Agora, essa fita de luz usa Zigbee para se comunicar com o hub Philips Hue, e embora isso represente um custo extra, é um sistema altamente confiável que lhe dá acesso a todas as principais plataformas de casa inteligente do planeta. De fato, o Philips Hue é o sistema mais compatível quando se trata de iluminação. Além do custo, essa fita de luz é muito difícil de manusear devido às suas características físicas. É grosso e muito rígido. Foi isso que ele disse, certo, pessoal? E você sequer tem permissão para dobrá-lo em determinada direção. Foi isso que ela disse. Eu sei que tem algo sujo que eu deveria estar dizendo agora, mas na verdade sinto que acabei de fazer isso. Foi isso que ela disse. Então você realmente terá que escolher onde vai instalar essa faixa de luz. Mas uma vez que você tomou essa decisão, vai realmente gostar da aparência e sensação. E para desgosto de Paul Hibbert, essa faixa de luz é uma das mais brilhantes quando se trata de cores. Só não é tão brilhante nos brancos, o que é muito parecido com o Govee Moon e nossa próxima faixa de luz. A TP-Link lançou recentemente essa faixa de luz chamada TAPOC9305, uma faixa de luz de 5 metros por apenas $50, porém não extensível. É uma faixa extensa com uma das maiores bibliotecas de efeitos desta revisão. Além disso, possui uma ferramenta de criação de efeitos faça você mesmo e até mesmo um modo de coloração que permite escolher a cor para todas as 50 zonas nesta faixa de luz. Isso quer dizer que é uma faixa de luz endereçável e você pode controlar os LEDs em grupos de 3. As cores e até mesmo os brancos ficam bonitos, pois são construídos por um único diodo emissor de luz branco e um único diodo emissor de luz red, green, blue. Mas esta faixa é muito escura quando comparada a outras, e algumas das ferramentas de criação de efeitos deixam um pouco a desejar. Mais tarde no vídeo de hoje, explicarei como um pequeno ajuste nessas ferramentas de criação de efeitos poderia tornar esta uma das faixas mais úteis. Mas isso simplesmente não está lá hoje. Do ponto de vista da instalação, isso é incrivelmente fácil, e embora eu estivesse inicialmente preocupado porque parte do revestimento da fita estava saindo ao tirá-la da caixa, isso permaneceu preso na parte inferior da minha cama por muitas semanas agora. Também foi realmente rápido para instalar, e embora use Wi-Fi e não apresente nenhuma conectividade Matter, isso tem sido confiável e se conecta nativamente a todas as principais plataformas de casa inteligente, porque a TP-Link sempre foi ótima nisso. O que nos leva à nossa última fita de luz que vem da Eve. Agora, você está perdoado se pensou que esta era a fita da Nanoleaf novamente, porque não há muitas diferenças entre as duas.
Fisicamente é muito semelhante e é também uma única fita de luz colorida, mas esta usa apenas Wi-Fi para se conectar à sua casa e também é $10 mais cara. É uma tira de 10 metros que pode ser estendida até 10 metros, mas novamente isso vai ser muito difícil de dobrar e você realmente só pode dobrá-la em uma direção. Atualmente, a Eve só tem um aplicativo para dispositivos iOS. E embora isso deva mudar ainda este ano, significa que hoje você só pode usá-lo com o Apple HomeKit. Também não há efeitos reais, mas é uma das poucas fitas de luz na revisão de hoje que pode fazer o recurso de iluminação adaptativa que muda a luz branca nesta fita ao longo do dia para imitar o sol. A reprodução de cores é excelente e esta é a segunda fita de luz mais brilhante quando está exibindo seus brancos através do agrupamento de 3 LEDs. Mas a história por trás do brilho e das cores vai ser muito diferente do que você está esperando. Vamos começar a desvendar quais dessas fitas são as melhores. Continuarei a compartilhar meu conhecimento sobre fitas de luz em nossa análise comparativa. Olá, automatizadores! Obrigado por acompanhar novamente. Sou Brian da Automate Your Life. Estou aqui para economizar seu tempo com tecnologia inteligente. Então, vamos lá. Tenho uma planilha completa para download no nosso site, como costumo fazer com nossos guias mais extensos. Claro, fiz isso de graça para você. Então, isso vai te dar alguns desses detalhes que eu não incluí na revisão de hoje e te dar esse formato tabular. Provavelmente a coisa mais importante que você vai querer saber sobre uma fita de luz é como ela vai ficar na sua casa e quais opções ela te dá para diferentes visuais. Acho que visualmente uma das maiores características das fitas de luz é a variedade de cores que você pode colocar e como usá-las. Aqui está uma tabela e, embora eu já tenha mencionado que apenas algumas dessas fitas de luz podem assumir mais de uma cor, o que não está necessariamente claro é quantos LEDs precisam ter a mesma cor. Você pode ver que tanto a Philips Hue quanto a Govee podem produzir uma nova cor a cada 6 LEDs, enquanto a TAPO pode assumir uma nova cor a cada 3. Muita cor para uma fita de 5 metros, e é muito bom colocar muitas cores em uma fita de luz, mas você precisa ser capaz de fazer algo empolgante com isso. Conforme construímos esta tabela, você notará que hoje Eve nem consegue alternar entre as cores, enquanto todo o resto consegue. Todas as outras fitas de luz podem desvanecer ou piscar entre as cores, e as fitas multicoloridas podem fazer isso por segmento. Analisando mais a fundo, começamos a ver algumas fitas de luz despontando como as melhores opções. Agora, aqui estão um conjunto de características que você pode esperar em uma luz padrão e fita. Os recursos de sincronização com música, TV e PC são bastante abundantes. Algumas das fitas de luz têm iluminação adaptativa, o que significa que elas se sincronizam com a temperatura de cor do sol, e muitas fornecem esses recursos básicos como controle de transição, o que significa que a fita irá desvanecer entre efeitos ou cores. Mas existem 3 características que realmente começam a empurrar algumas dessas fitas de luz para um patamar totalmente diferente de produto. Quando você olha para as ofertas de efeitos da Nanoleaf, Eve e Switchbot, eles só podem oferecer uma única cor a qualquer momento, o que significa que seus efeitos são, no melhor dos casos, um desvanecimento ou um tipo de transição de piscar para alternar entre as cores. Então começamos a entrar nas fitas de luz multicoloridas. Agora, a TAPO tem 17 efeitos pré-criados aos quais eles dão acesso, e então 2 modos para criar seus próprios efeitos. Há um modo de coloração onde você pode escolher a cor para todos esses 50 segmentos, mas o que realmente me decepcionou nisso foi que ele não salvou nenhuma das minhas cores que eu havia escolhido, e eu não podia escolher nenhuma cor em um segmento. A ferramenta de criação de efeitos também é um pouco limitada, pois você pode apenas começar com um dos 17 efeitos pré-criados e então alterar cores e alguns outros detalhes. Agora, um passo acima disso é o Philips Hue. Eles têm muitos efeitos incríveis e a fita deles parece incrível. No entanto, eles só têm 2 efeitos ao vivo. Vela, que eu chamaria de muito fraca com uma fita de luz, e lareira, que eu acho bastante agradável. Depois disso, você terá que olhar para aplicativos de terceiros para fazer qualquer outra coisa. Embora seja bom que você possa sincronizar o esquema de cores deste com outras luzes Philips Hue em seu aplicativo. E então chegamos a Govee, que tem essencialmente um número ilimitado de efeitos,
porque não só eles te dão 64 com esta faixa de luz específica, mas também te dão todos os tipos de modos faça você mesmo. Não só você pode escolher a cor em todos os 20 segmentos de uma faixa de 2 metros, mas você pode fazer essas cores se moverem. E você pode até mesmo baixar efeitos que outros usuários criaram e compartilharam. Claro que, se você quiser, pode criar seus próprios efeitos com uma ferramenta realmente abrangente. Depois de tudo isso ser dito e feito, você pode construir uma sequência de efeitos e sempre que ligar a faixa de luz, pode reproduzir essa sequência. Há também mais um efeito sobre o qual temos que falar com a Govee e são as funcionalidades de sincronização de música, TV e cena. Com o app, você pode definir um dispositivo como controlador e outros produtos podem segui-lo. Isso me permitiu parear o M1 com o Govee Lira e minha luz de fundo T2 para ter todos esses 3 produtos sincronizados com o conteúdo que está na minha tela de televisão. Além disso, posso selecionar diferentes partes da tela para cada dispositivo sincronizar, criando um efeito de iluminação de fundo abrangente. Planejo adicionar mais produtos Govee a essa configuração impressionante. Agora, é muito bom ter todos esses efeitos, mas você nem sempre quer ter o aplicativo da empresa aberto. Então, é importante como você pode usar esses efeitos fora do aplicativo do fabricante. Novamente, temos essa divisão onde as fitas de cor única não enviam suas cenas para nenhum outro aplicativo ou sistema, então você vai precisar do aplicativo deles o tempo todo ou vai precisar deixar essa fita sempre executando o mesmo efeito. É doloroso e realmente inutilizável a longo prazo. Agora, TAPO e Govee, ambos enviam suas cenas e muitos de seus modos para a Amazon, mas a Hui tem essa opção com Google, Amazon e SmartThings. Com o SmartThings, é necessário fazer a configuração correta, link abaixo para esse tutorial. Agora, aqui está algo interessante a considerar com essas fitas de luz. Todos eles podem ser usados em automações, mas essas cenas podem ser realmente benéficas, porque você pode criar essas automações especializadas naqueles sistemas que usam os efeitos. Eu queria usar a faixa de luz TAPO com SmartThings ou com a Amazon, conectar alguns sensores de movimento e colocá-los nas laterais da minha cama. Dessa forma, se eu ou minha parceira sairmos da cama do nosso lado, a faixa de luz simplesmente se acenderia desse lado, iluminando o caminho, mas permitindo que a outra pessoa durma. E eu estava realmente animado porque o TAPO permite que você crie uma cena que adiciona a dimensão do tempo. Então a faixa poderia se acender por quantos segundos fossem necessários, depois se apagar através de uma rotina da Amazon com uma única ação. O problema com o TAPO é que você não pode desligar nenhum desses LEDs quando está usando esse recurso de criação de cores. Se eles tivessem isso, seria muito fácil realizar isso com uma única faixa. Além disso, eles não permitem que haja um brilho diferente por segmento e nenhuma dessas faixas faz isso, então infelizmente não é possível fazer isso, mas vou falar com a TP-Link sobre isso. Não se preocupe, mostrarei ideias para automatizar com essas faixas de luz mais tarde no vídeo. No final, há apenas 3 que eu recomendaria sobre efeitos, e a Govee se destaca com os recursos disponíveis em seus produtos. Ninguém mais está acompanhando, mas existem alguns casos de uso para Hui que eu gosto com SmartThings agora, e TAPO poderia chegar lá se apenas resolvesse alguns desses problemas. Com todas essas características e efeitos sendo discutidos, a próxima coisa que importa é como essas faixas de luz parecem. Assim como muitos outros eletrônicos e indústrias, as especificações que você vê nas caixas e nos materiais de marketing simplesmente não importam tanto. Todos esses têm um índice de reprodução de cor ou índice de reprodução de cor maior que 80. Essas empresas não consideraram relevante o bastante atingir uma classificação excelente, acima de 90 pontos. Isso indica que todos estão relativamente próximos na reprodução de cores, sendo bom, mas não perfeito. Além disso, o índice de reprodução de cor não fala sobre temperaturas de cor, então é aí que podemos encontrar algumas diferenças. Mas em alguns momentos compartilharei minha avaliação dessas cores e como essas fitas as reproduzem. Agora, uma das coisas mais importantes sobre essas fitas de luz é o quão brilhantes elas podem ficar, mas não apenas a especificação índice de reprodução de cor é relativamente inútil ao comparar fitas de luz. A medida de lumens que aparece na caixa também é. Realmente não parece haver um padrão para como essas coisas são medidas.
embora você verá o ponto mais brilhante para a fita de luz em algumas dessas especificações, geralmente mostrado como fluxo luminoso. Agora, para medir isso, eu configurei um medidor de luz a um pé de distância de todas essas fitas de luz e as testei minuciosamente. Eu não apenas testei as diferentes temperaturas de cor, mas também testei o brilho ao criar cores. Algo extremamente interessante aconteceu quando eu fiz isso. Para começar, é bastante óbvio que Nanoleaf e EVE, que estão usando esses grandes agrupamentos de LEDs que contêm LEDs brancos específicos, são muito brilhantes. Pode ser surpreendente para você que a Philips Hue criou a terceira fita de luz mais brilhante. De fato, quando você ajusta essa fita de luz para a menor temperatura Kelvin, ela se torna a mais brilhante do conjunto. Isso porque ela também possui aquele agrupamento de LEDs. Agora, o que é incrível nessas fitas de luz é o quão diferentes são as medições para lumens. Quando você olha para a fita de luz TAPO, inicialmente parece que ela deveria produzir um branco bastante brilhante. Isso porque você pode olhar para a densidade de LEDs em sua fita, e você pode ver que eles são uma das fitas mais densas. Eles têm 150 conjuntos de seu cluster de 2 LEDs a cada metro. Mas quando eu ajustei todos eles para a temperatura de cor mais brilhante, e então eu medi, a fita de nanofolha tinha uma medição de lumens 10 vezes maior do que a que veio da fita do TAPO. Tanto a Nanoleaf quanto a EVE dominam absolutamente nos brancos por causa desse cluster de LEDs e o foco na luz branca. Agora, o TAPO estava incrivelmente fraco, e mesmo que a caixa dele diga 1000 lumens, estamos falando de uma fita de luz de 5 metros. Simplesmente não há energia suficiente indo para cada diodo emissor de luz para produzir muita luz. É divertido de ver, mas a fita de luz Philips Hue realmente perde força nos últimos 15% de brilho, tornando-se quase imperceptível. Isso significa que você precisa aumentar um pouco os níveis de brilho dessa fita. Mas se você busca por cores, essa situação se inverte quase por completo. Todos os LEDs coloridos são baseados em Red, Green, Blue, que significa vermelho, verde, azul. Agora, você vai notar que todos os diodo emissor de luz S têm essas fontes de luz menores embutidas neles. E porque eles são um diodo emissor de luz Red, Green, Blue, há uma para cada uma dessas cores. O que acontece aqui é que as fitas de luz, que se concentram mais na reprodução de cores, instantaneamente sobem para o topo. Gove foi consistentemente a fita de luz mais brilhante, com Philips Hue sempre perto do topo. Até a fita da TAPO de repente se torna uma das mais brilhantes, ou pelo menos média, nessa situação. Mas, quando você começa a criar algumas dessas outras cores que podem usar um pouco de luz branca, misturada com essas luzes Red, Green, Blue, algo diferente acontece novamente. O brilho da TAPL cai drasticamente porque precisa usar o diodo emissor de luz branco que não é suficientemente brilhante. Acaba ficando com o mesmo brilho que Nanoleaf, EVE e Switchbot. E novamente, muito consistentemente, a Govee está no topo do seu jogo e está produzindo cores brilhantes e vibrantes. Isso porque eles estão usando aquele único diodo emissor de luz, ou o que eles chamam de RGBIC, ao longo da fita de luz. Cada diodo emissor de luz individual está produzindo a cor que você pediu repetidamente. E eu gosto de como o sistema deles parece e funciona de maneira simples. Agora, quando você realmente presta atenção em como essas fitas estão criando essas cores, isso é rosa, por exemplo, existem algumas pequenas diferenças e elas vêm de ter esses LEDs no agrupamento. As fitas EVE e Nanoleaf realmente usam esses LEDs brancos. E porque eles têm acesso a 2 diferentes, eles estão trazendo esses bastante frequentemente. As luzes azuis quase sempre incluem um dos LEDs brancos sendo ligado, mas isso realmente muda com base na configuração de brilho para esses. Mas eu acho que a reprodução de cores da EVE parece estranha em amarelo e laranja, e até mesmo em alguns dos verdes e azuis quando estou olhando para a fita por causa do uso desses LEDs brancos, por exemplo. O amarelo parece verde, mas quando refletido em uma parede, tudo parece certo. Você pode estar se perguntando por que há uma diferença tão grande entre os níveis de lumen nas fitas de luz, especialmente entre luzes brancas e coloridas. Eu tenho conversado com muitos dos fabricantes dessas fitas e obtendo informações sobre como seus LEDs produzem luz. Agora você vai notar que Philips Hue, Nanoleaf e EVE estão todos usando LEDs de luz branca quente, bem como LEDs de luz branca fria.
essa é uma tática que aumenta o brilho em toda a iluminação branca. Funciona especialmente bem quando os LEDs de luz branca quente e os LEDs de luz branca fria precisam ser ligados para produzir uma temperatura de cor intermediária. É aí que entram as fitas como a Govee, que usam apenas um diodo emissor de luz branca quente em sua conta, e a Tapo, que tem um único diodo emissor de luz branca quente em seu cluster, perdem em termos de brilho ao produzir essa temperatura de cor branca intermediária. É por isso que essas mesmas fitas podem ser mais brilhantes em cores e em outras temperaturas ou faixas de cor, especialmente as temperaturas de cor mais baixas ou mais quentes, mas ficam muito atrás nessas faixas intermediárias, onde fitas como a Nanoleaf colocam muita energia no uso de 4 LEDs brancos. Mas precisamos classificar essas fitas aqui. Se você quer iluminar com fita de luz e usar diferentes temperaturas de cor, então Nanoleaf e EVE são as melhores opções. Você também pode estender essas fitas e percorrer uma sala bastante longe, mas a verdade é que eu acho que os lumens de ponta das fitas Nanoleaf e EVE simplesmente não são necessários, e eu preferiria ter as fitas Govee e Hui pela reprodução de cores e atenção aos detalhes. Acho-os extremamente vibrantes e ainda assim brilhantes o suficiente quando necessário. Eles são o equilíbrio ideal para mim. A tecnologia de casa inteligente frequentemente preenche a lacuna entre os eletrônicos em nossa casa e o mundo físico. Essas fitas de diodo emissor de luz são uma verdadeira representação disso, porque a instalação pode ser bastante difícil, e muitas vezes somos deixados para descobrir tudo isso por conta própria. Então, o que você recebe na caixa e como a empresa ajuda você a instalar esses itens na situação que você gostaria de usá-los é realmente importante. Vou explicar a situação rapidamente para você, mas se estiver confuso, lembre-se de que você sempre pode perguntar nos comentários. Poucas fitas de luz fornecem clips ou acessórios para auxiliar na criação de curvas. Isso é porque essas fitas de luz são construídas para permitir que você faça curvas, enquanto 3 dessas fitas de luz realmente não conseguem. Nanoleaf, EVE e Hue são apenas destinados a seguir ao longo de uma superfície, e eles podem dobrar cerca de 90 graus, desde que você não esteja em um desses LEDs quando for virar. Tapo, Switchbot e Govee podem todos fazer essa manobra de loop bastante simples e tornar a curva um pouco mais fácil para você. Isso pode ser um problema com essas outras fitas de diodo emissor de luz, e de fato quebrei alguns dos diodo emissor de luz S enquanto testava um loop na minha fita de luz Hue muito cara, o que eles dizem para nunca fazer. Agora tenho um conjunto de LEDs que quase sempre mostra vermelho em vez de qualquer outra cor, o que é realmente muito frustrante quando você gastou tanto quanto eu gastei. Mas existe um processo que eu geralmente diria para você seguir quando for instalar uma fita de luz em sua casa, e isso, espero, diminuirá a quantidade de falhas que você tem e a quantidade de vezes que você tem que refazer a instalação da sua fita de luz. Porque isso pode ser muito doloroso e pode realmente significar que você tem que comprar pequenos acessórios ou fitas adesivas 3M adicionais. Isso pode significar que você precisa cortar a fita e depois soldar as coisas juntas. Existem muitos tutoriais de como fazer essas coisas, mas em quase todos os casos, se você for cuidadoso, pode evitar essas armadilhas. Primeiro, a primeira coisa a fazer é identificar se a fita que você está considerando pode fazer uma curva. E se ela não puder e você precisar fazer uma curva, então não compre essa fita. Segundo, você precisa medir o quanto sua fita de luz precisa ser. Se ultrapassar 2 metros, precisará comprar um kit de extensão para muitas das fitas de luz mencionadas. Para te dar uma ideia, minha televisão de 51 polegadas quase chegou a 2 metros quando seguia ao redor da borda. Minha janela e a estrutura da cama mediam cerca de 5 metros. Se estiver abaixo do comprimento da faixa considerada, será necessário cortar. Número 3. Então verifique se você pode fazer a faixa de luz começar onde você quer. O que significa que você precisa ter certeza de que o cabo de energia e o cabo do adaptador são longos o suficiente para alcançar da sua tomada até onde você quer que a iluminação comece. Verifique também onde seu adaptador vai ficar, pois alguns podem ser grandes e você pode querer escondê-los. Número 4. Então coloque a faixa de luz até a primeira curva. Se você vai ter que fazer a manobra de curva que a Govee mostra em seus manuais, então você provavelmente vai ficar bem, porque você tem um pouco de margem para ajustes.
Mas se você está tentando ir direto em uma curva com aquelas fitas de luz Nanolith ou Hue, então você terá que prestar atenção em onde os LEDs estão. Você pode realmente ter que recuar ou mover a fita de luz alguns centímetros apenas para alinhar as coisas corretamente. Então você pode tentar e verificar sua segunda e terceira voltas, mas provavelmente precisará de um segundo par de mãos para fazer isso acontecer antes de instalar sua fita de luz. Eu a configuraria no aplicativo da empresa e a deixaria perto do local onde você vai instalá-la por meio-dia a 1 dia. Isso apenas ajuda você a garantir que ele vai continuar aceitando comandos e que não há nenhuma interferência ruim atrapalhando sua eventual instalação. Então você pode fazer a instalação, que geralmente é muito semelhante, independente do que você compre. Você vai limpar a superfície a qual vai aderir, e só começará a remover esses adesivos quando estiver pronto para realmente fixá-lo. Limpe a superfície, seque-a ou deixe secar e comece no final da sua fita de luz. Trabalhe ao longo dela, puxando a cobertura adesiva apenas um pouco de cada vez. Em seguida, garanta o melhor contato possível entre a fita e a superfície onde está sendo aplicada. Passe os dedos ao longo da fita várias vezes para garantir que não está deixando nenhum espaço de ar entre a fita e a superfície. Qualquer espaço de ar que você deixar fará com que a fita de luz se solte da superfície com o tempo e você ficará com algo para consertar. Ao fim do seu trajeto, você pode descobrir que tem algo a mais. Se você mediu corretamente e verificou os pontos de corte na fita, então basta cortar o excesso conforme planejado e fixar a extremidade. Se você não mediu corretamente, infelizmente terá que refazer todo o processo, pois já fixou toda a sua fita de luz, o que é um grande problema para esses produtos, pois os adesivos começam a perder a aderência assim que são expostos ao ar. Agora, quando instalei todas essas fitas de luz, exceto a da Eve, que farei logo após filmar isso, notei algumas diferenças importantes. Nesta tabela, você notará a distância entre os pontos de corte, que é muito grande para muitas dessas fitas. Obviamente, TPO e SwitchBot estão facilitando essa parte da situação. A capacidade de fazer curvas, já falamos sobre, mas quando você não pode fazer uma curva porque um diodo emissor de luz está no caminho, a fita Philips Hue se torna muito difícil de trabalhar. Todas as outras fitas são razoáveis, mas acho que a Hue tem algum reforço extra por dentro porque é resistente. Eu dei a todos uma boa pontuação quando se tratava de adesivos, mas há uma pequena queda quando falamos sobre SwitchBot, e eu poderia ver muitas pessoas cometendo erros com o TAPL porque a cobertura adesiva estava saindo justamente quando eu estava filmando a fita para preparar para este vídeo. Além disso, acho que muitas pessoas vão cometer erros com a Philips Hue, porque se você puxar a cobertura adesiva do jeito errado, você vai acabar tirando todo o adesivo, o que eu fiz inicialmente, mas consegui consertar. Mas eu estava frustrado com a Philips Hue por causa dos problemas de dobramento e com o adesivo. Eu sei que você pode obter suportes para a parte de trás de televisões e monitores para usar com isso, mas lendo sobre eles, eles também não são de alta qualidade. Estou feliz que está instalado, mas foi um incômodo para acertar tudo. A faixa Nanolith, e tenho certeza que a faixa EVE não tem problema de adesivo, mas elas não conseguem fazer essas curvas de canto, e a distância de corte delas é bastante distante. Então, elas não são difíceis se você planejou as coisas corretamente. Então, do ponto de vista da instalação, eu fiquei muito satisfeito com o desempenho da Govee e da Tapu. A aderência é forte e eles são bastante fáceis de planejar. Notei que a distância de corte da Govee é muito longa, o que pode limitar a instalação para algumas pessoas. Espero que isso seja alterado na próxima versão. O grande vencedor na instalação foi o SwitchBot. Não consigo acreditar como foi fácil contornar uma fita de luz de 5 metros e anexá-la a uma janela. Encaixou perfeitamente, com pontos de corte a cada 10 centímetros. Além disso, posso dobrar em qualquer esquina instantaneamente, e trabalhar com essa fita é incrivelmente fácil. Com os dispositivos instalados, conectividade e automação se tornam essenciais. Do ponto de vista da conectividade, existem apenas 2 fitas de luz que não se conectam a todas as 4 grandes plataformas. O que eu quero dizer com isso é Google, Amazon, Apple e Samsung SmartThings. Esses são o SwitchBot, que não tem suporte ao HomeKit, e o Eevee, que perde muito porque eles são realmente apenas um dispositivo HomeKit no momento. Mas a próxima camada é a tecnologia de conectividade sendo usada. Em muitos casos, você vai encontrar Wi-Fi sendo usado com fitas de luz.
e isso significa que você precisa ter um sistema Wi-Fi estável e forte em sua casa, que possa lidar com mais do que apenas alguns dispositivos Wi-Fi para que muitos desses se comportem bem em uma casa inteligente média. A Philips Hue usa Zigbee para se conectar ao hub, necessitando dele. Já a Nanoleaf usa Thread, requerendo um roteador de borda Thread. Na verdade, ambos são apenas nomes diferentes para um hub que possui um rádio do mesmo tipo. Alguns roteadores de borda Thread compatíveis com o produto da Nanoleaf que você pode usar em casa são. Mas essa camada final de conectividade é algo chamado Matter. A nova faixa M1 da Govee tem Matter via Wi-Fi e a Nanoleaf está usando Matter via Thread. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Thread, porque acho que muitas pessoas terão dificuldade em manter essas redes Wi-Fi quando elas ficarem grandes. Mas eu nunca tive problemas porque fiz um pouco de trabalho inicial para obter uma rede Wi-Fi estável e confiável em minha casa. A Philips Hue trará o Matter para todos os seus produtos, mas por enquanto o Matter é uma faca de 2 gumes. Isso é ótimo porque deu a esses dispositivos acesso às 4 grandes plataformas, e dará a eles mais acesso posteriormente a sistemas como Hubitat, Homey e já deveria integrá-los ao Home Assistant. Qualquer dispositivo habilitado para Matter está apenas ligando e desligando, controlando o brilho e a cor nessas grandes plataformas. Também estamos vendo a adição de iluminação adaptativa em alguns casos, mas tudo isso vem sem todos os efeitos sofisticados. No caso da Govee e da Amazon, isso realmente significa que você vai querer usar essa faixa de luz com a Amazon sem o Matter. Se você está usando essa conectividade Matter, você não tem acesso a todos os ótimos efeitos dentro do aplicativo da Amazon e enquanto usa a rotina deles. Porém, ao usar o processo de conexão padrão para a Govee, você obtém todas essas excelentes opções. Agora, por outro lado, Govee e Nanoleaf, tendo Matter, nos deram muitas opções de automação com SmartThings e Apple HomeKit. Então estou feliz em ter isso, mas entenda que, no momento, Matter pode ser um prejuízo para você, dependendo do que você usa. Então é ótimo que a Govee tenha mantido esse antigo método de conexão que nos dá todas essas melhores opções. Falamos anteriormente sobre as opções com esses efeitos e as cenas entrando em diferentes aplicativos, mas o que realmente importa é como você pode automatizar com eles. Cada plataforma principal nos fornece suas próprias opções para automações e você vai encontrar os hubs tradicionais como Samsung SmartThings e Home Assistant, que tem mais opções para coisas como sensores e outros dispositivos para impulsionar suas automações. Mas aqui está como eu usei cada faixa de luz. O tapo está sob minha cama e eventualmente colocarei 2 sensores de movimento ao redor para detectar quando alguém sai dela. Como está conectado ao Samsung SmartThings e as automações são executadas localmente, posso criar respostas realmente rápidas quando alguém pisa no chão no meio da noite e então fazer com que essa faixa de luz se acenda. Quero que me dê a opção de ligar apenas parte da faixa de luz, e se conseguirmos fazer isso, então ficarei realmente animado. Se não, posso apenas cortar essa faixa ao meio e colocar outra. O Philips Hue está bem na frente dos meus monitores, mas decidi mantê-lo ali, pois criou um ótimo ponto focal no meu escritório. Estou usando isso em conjunto com um sensor de presença na sala que o liga quando eu vou me sentar, e então o desliga quando eu saio. Instalei a faixa Nanoleaf sobre o armário da cozinha. É uma fonte de luz muito mais bonita que as antigas luzes IKEA que eu tinha lá, e posso usá-la em automações com Samsung, SmartThings ou qualquer uma dessas grandes plataformas para me notificar quando um evento ocorre. Por exemplo, configurei para saber quando a fechadura da minha porta da frente está destrancada. Ela mostrará um status amarelo. Também fiz isso com a fita Philips Hue no meu escritório. Se eu estiver lá, recebo essa notificação. Certamente adicionarei mais automações a essas fitas de luz no futuro para me informar sobre diferentes status. Pretendo colocar a fita EV em volta de alguns dos meus equipamentos de ginástica e incluir isso em uma cena no aplicativo Apple HomeKit. Não mostrarei isso, pois minha academia não tem paredes. Não fica muito bonito, mas adiciona ambiente e torna os treinos mais agradáveis. Com o SwitchBot, eu integrei essa faixa ao Samsung SmartThings e eu vinculei isso a outra faixa de diodo emissor de luz no quarto do meu filho através do botão SmartThings que ele tem lá. Então, ele pode ligar ambas as suas faixas de diodo emissor de luz e é um efeito ótimo quando ele está jogando com os amigos.
Com o Govee, eu conectei essa faixa ao sistema de luz de fundo T2 que eu tenho na minha TV no meu quarto. Vou usar esses dois juntos para fazer essa sincronização de TV parecer ainda melhor e provavelmente vou adicionar uma extensão a essa faixa quando eu puder. Quero tornar isso deslumbrante e empolgante, adicionando outras luminárias da Govee para fazê-la se destacar ainda mais. Eu também poderia usá-lo com várias rotinas da Amazon, o que me dá acesso a diversas opções de sensores de movimento e de porta. Por enquanto, vou apenas deixá-lo vinculado àquela outra luz de fundo. Mas o que foi realmente interessante é que a Govee me permite configurar algumas automações menores em seu aplicativo. Isso significava que eu poderia ligá-lo sempre que a luz de fundo T2 fosse ligada e desligá-lo sempre que ela fosse desligada. Também posso fazer o inverso, controlando a iluminação de fundo da minha TV via Apple HomeKit ou Samsung SmartThings. Isso é muito benéfico para mim, graças ao Matter. Agora, há uma coisa que descobri ao conversar com a Govee que você deve saber sobre essa faixa de luz. Para os próximos meses, você poderá substituir as faixas existentes Moon por esta nova versão Matter e você pode fazer isso gratuitamente. Eles enviarão um novo módulo controlador. Basta preencher o formulário no site deles. Isso significa que você pode obter essa atualização Matter gratuita para suas faixas MUM existentes e acho que todos vocês devem aproveitar isso imediatamente. De um ponto de vista geral, acho que é bastante óbvio que eu prefiro o que a Govee está fazendo. Eles têm os melhores efeitos, as melhores cores e a experiência tem sido quase perfeita. Do ponto de vista físico e de instalação, eles gerenciam a lacuna entre conveniência e qualidade, e eu não vejo muitos casos em que vão estragar a instalação desse dispositivo. Eles também têm ótimas funcionalidades de integração com a Amazon e espero que continuem a expandir isso com alguns drivers de ponta para coisas inteligentes, além de, espero, um recurso de iluminação adaptativa com o HomeKit. Agora, se você é uma pessoa do HomeKit ou do SmartThings, eu realmente acho que o Philips Hue faz mais sentido, mesmo sendo tão caro. Isso porque é uma fita de luz multicolorida, tem opções de iluminação adaptativa e as opções de cena no SmartThings. Também sabemos que a Philips Hue continuará a atualizar sua plataforma e se você comprar algo como o interruptor de descagem FueTab, funcionará muito bem para o controle. Não há nada de errado com as outras fitas de luz e você pode usá-las em diferentes locais da sua casa para criar experiências incríveis. Espero que agora você entenda completamente como obter a melhor experiência com qualquer fita de luz que esteja considerando. Se estiver interessado em outros produtos de casa inteligente, confira nossas outras análises comparativas. Recentemente, analisei 4 das campainhas de vídeo mais populares, e você ficaria surpreso com alguns dos resultados. De resto, obrigado por assistir hoje, e claro, não odeie, automatize.